Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo, né? O último vídeo aqui do ano. Hoje é 31 de dezembro de 2025. Então, terminou aí 2025. Hoje é o último dia do ano. Então, esse é o último vídeo aqui do nosso canal. Sejam todos bem-vindos, você que é novo por aqui, seja bem-vindo também. Você que está assistindo, você que é inscrito, que também não é inscrito, mesmo assim assiste, seja bem-vindo também em nome de Jesus, né? Acabou, irmãos, acabou. Mais um ano se findou, né? Amanhã já é 1º de janeiro de 2026 e glória a Deus que nós ainda estamos por aqui. Pela graça e a misericórdia de Deus, nós ainda estamos por aqui. E crendo, né? Crendo que 2026 será melhor do que 2025. Amém, meus irmãos? Porque nós temos que crer naquilo que nós não vemos. Nós temos que crer naquilo, né, que nós ainda não conseguimos, que nós ainda não enxergamos. Nós podemos enxergar 2026? Não. Mas nós podemos crer que 2026 ele vai vir com mais saúde, né? Com tudo aquilo que nós estamos necessitando. Não aquilo, né, que nós deseja para esbanjar por aí, que nós conseguimos, mas aquilo que nós necessitamos. E eu espero, né, e desejo que muitas coisas sejam mudadas, muitas pessoas sejam transformadas, curadas, libertas, restauradas, que muitas pessoas voltem para o Senhor Jesus enquanto há tempo. Eu desejo que muitas pessoas se convertam, se reconciliem, que muitas pessoas, né, os que estão desempregados consigam emprego, aqueles que não têm moradia, que o Senhor conceda essa moradia para eles, aquelas pessoas que estão um mal com o outro, possa pedir perdão, possa perdoar, possa ser perdoado, né? É isso que eu desejo para 2026, né, que Jesus possa estar conosco, assim como Ele esteve, né, em 2025, que a presença de Deus não se afaste de nós, que nós possamos ser pessoas melhores, nós possamos ser verdadeiros cristãos, amar o nosso próximo, porque não adianta nós falarmos que amamos a Deus se nós odiamos o nosso irmão. A palavra de Deus fala bem claro. E como que eu falo que eu amo a Deus se eu amo meu irmão, se eu não amo meu irmão? Se eu não amo meu irmão que eu conheço, como que eu vou amar a Deus que eu não conheço? Assim diz a palavra do Senhor. Então, que as pessoas, né, nós, no caso, que eu também me incluo, né? Que nós sejamos mais gratos por tudo aquilo que nós conseguimos e também por aquilo que nós não conseguimos. Que nós possamos amar os nossos familiares, que nós possamos orar uns pelos outros, ajudar a carregar a cruz uns dos outros. Que nós possamos fazer aquilo que nós não fizemos esse ano. Que nós possamos ser aquela pessoa que nós não fomos esse ano. Que nós possamos nos achegar mais a Deus. Que nós possamos ser mais fortes, ser crentes mais convertidos, ser pessoas melhores, ser pessoas mais amáveis, não ser a raiz da amargura. Eu acostumo falar, irmãos, que eu amo as pessoas de uma forma que eu nunca fui amada. Eu tento compreender cada um, irmãos, da forma que eu nunca fui compreendida. Eu tento conviver com todo mundo da forma que ninguém conseguiu conviver comigo, com os meus sofrimentos, minhas lutas, minhas tribulações, que quando a gente está na pior, né, irmãos, todos afastam de nós. Nós temos que suportar sozinho, né? Se não for a misericórdia de Deus, nós estaremos mesmo, né, desamparados. Eu acostumo falar, irmãos, que eu já perdoei pessoas que nunca me perdoaram, né? Como foi o caso que os irmãos já sabem, da minha mãe. Ela morreu sem me perdoar, mas eu perdoei meu pai, perdoei o pai dos meus filhos e perdoo todos os meus irmãos. Eu perdoo todos aqueles que me ofendem, que me criticam, que me humilham, que me desprezam. Eu perdoo, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz, se eu não perdoar, né, aquele que me ofendeu, o meu pai também não vai me perdoar, não. Né? E não é por isso, não é por medo de ir para o inferno, não, irmãos. É porque é o nosso dever. Se Jesus, que é santo, nos perdoa todos os dias, como eu não posso perdoar o meu próximo? Como eu não vou perdoar o meu próximo? Jesus me perdoa todos os dias pelas minhas falhas, minhas fraquezas. Jesus me perdoa. Como que eu não vou perdoar o meu irmão? Eu tenho que perdoar. Então eu acostumo também a falar, irmãos, que eu fui esquecida como Davi, eu fui vendida como José,
Eu fui lançada na cova dos leões como Daniel. Eu fui lançada até na barriga do peixe como Jonas. Eu fui lançada na fornalha de fogo como os 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, eu já fui tentada como José foi por a mulher de Potifar. Irmãos, eu já passei por muitas coisas, irmãos. Mas eu volto a falar para os irmãos, eu também estou andando hoje sobre as águas, assim como Pedro, né, andou sobre as águas. Eu creio, irmãos, assim, na minha maneira de falar, na minha tribulação, né, quando eu revoltei com Deus, que eu fui buscar a minha libertação em São Paulo, em BH, e eu vim até aqui em Montes Claros, onde eu estou morando, e eu vim buscar minha libertação, e eu não consegui minha libertação. Então eu creio que eu fui como Pedro, eu neguei Jesus por 3 vezes, porque eu voltei revoltada com Deus. Eu fui embora para minha casa, onde eu morava, lá em Ubaí, eu voltei revoltada com Deus, então eu fui também como Pedro, né? Pedro andou sobre as águas, mas Pedro também negou a Jesus, negou ele 3 vezes. Então, irmãos, não tem esse nem aquele que não falha, irmãos. É por isso que eu falo, irmãos, nós somos falhos e pecadores. E por isso eu também volto a falar para os irmãos, eu não estou salva não, irmãos. Eu ainda não estou salva porque eu estou aqui. Eu estou aqui nessa terra. Aí o dia que os irmãos não me verem essa cara minha aqui no nosso canal, pode crer que eu fui arrebatada. Aí sim, os irmãos podem crer que eu fui salva. Mas enquanto eu estou aqui, irmãos, eu sou sujeita a tudo. E não é só eu não, irmãos, é todos nós. Não adianta bater no peito e falar eu estou salva, não. Não adianta. Não adianta eu fazer isso. Porque eu posso amanhã negar Jesus. Eu posso amanhã eu sair da presença de Deus. Eu posso amanhã eu voltar para o mundo, né? Eu posso amanhã ser outra pessoa diferente do que eu sou hoje. Então, por isso eu não posso afirmar eu estou salva, vou morar no céu. Não, irmãos, eu ainda estou aqui. Agora, o dia que eu desapareci aqui do YouTube, irmãos, ou que os irmãos nunca mais tiveram notícia minha, aí sim eu fui arrebatada. Aí os irmãos podem ter certeza que eu já fui para a eternidade. Amém, meus irmãos? Então, como que eu posso saber que eu vou para a eternidade? Como que eu posso saber que eu vou ser salvo? Tendo fé, acreditando em Deus, acreditando que Jesus existe, acreditando que Ele vem buscar o seu povo, que Ele vem buscar a sua igreja. É assim que nós vamos chegar até o céu, é acreditando, é crendo em Jesus. É crendo em Jesus. Jesus disse em Marcos 16, eu creio, quem crê e for batizado será salvo. É quem crê. E se eu não crer? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, mesmo se eu não vendo a minha salvação, mesmo eu não vendo o rosto de Jesus, eu tenho que crer. Eu tenho que crer nele. Eu tenho que crer que ele existe. Eu tenho que crer que eu vou ser salva. E por isso eu me batizei. Me batizei nas águas, sou batizada no Espírito, graças a Deus, né, pela misericórdia dele, porque eu não mereço nada. Então é crendo. Tudo é através, né, da palavra de Deus. Tudo é crendo, tudo é crendo. Se nós não crermos, como que nós vamos morar no céu? Se nós não crermos que Deus existe, como muitas pessoas não crê, como que eu vou conhecer a Deus na sua plenitude? Como que eu vou conhecer a glória de Deus? Não vou conhecer. Nós temos que crer. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, se eu não crer em Deus, se eu não batizar e também não crer, como que eu vou ser salva? Só para completar aqui, irmãos, aqui em Hebreus 11, o título é a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, irmãos, como que nós podemos enxergar as coisas se não for através da fé? Como que nós podemos saber da existência de Deus se não for através da fé? Aqui a palavra de Deus fala. A fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos de que não se veem. Nós não podemos ver Deus em sua plenitude, mas nós podemos ter fé. Nós não podemos ver Jesus, mas nós podemos ter fé. Nós não podemos ver o Espírito Santo andando conosco, não, nós sentimos Ele, nós temos fé. É como eu estava refletindo agora há pouco, a respeito de igrejas.
Nós entramos numa igreja, nós sabemos que ali Deus não está ali naquele lugar. Mas nós sentimos a presença dele, por quê? Porque ele está em nós. Então nós estamos crendo que ele está em nós. Então ele está conosco, não é dentro daquele lugar. Aquele lugar pode estar todo perdido, todo torto, todo desconcertado. Mas nós estamos sentindo a presença dele, por quê? Porque nós cremos nele. Nós acreditamos nele. E ele habita em nós. Então se nós crermos e buscarmos essa presença, ela vai estar conosco todos os dias. A fé é a certeza daquilo de que nós... A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, né? Mas com a convicção de fatos que nós não vemos. Nós não podemos enxergar a fé, mas nós podemos sentir, nós podemos ter essa fé. Nós não podemos enxergar o céu, mas nós podemos crer que o céu existe, que o céu é real. Nós não podemos enxergar o inferno com a nossa natureza humana, nosso olho humano, nosso olho carnal. Mas nós podemos crer que ele existe, e de fato ele existe. Se eu não existisse, onde o diabo morava? Né? Então é lá que o diabo mora. De lá ele ordena aos seus agentes para vir, né? Quando alguém invoca, é claro, ele sai de lá para vir nos atacar. Então existe, assim como o céu é real, o inferno é real, e nós temos que crer. Nós temos que crer. A natureza da fé. Nós temos que crer naquilo que nós não estamos vendo. Eu falo para os irmãos. Nós temos que crer que 2026 vai ser melhor. Nós temos que crer que 2026 nós vamos conseguir aquilo que nós não conseguimos em 2025. Nós temos que crer que nós vamos receber curas, milagre, libertação e aquilo de que é necessário para nós. Nós temos que crer que as promessas de Deus vai se cumprir em nossa vida em 2026. Então, se nós não crermos, como que vai acontecer? Nós temos que crer, é pela fé. O justo, todavia, o justo viverá pela fé. Uma passagem que fala, não me lembro, não recordo onde fica, que para vocês que é novo aqui, eu tenho falta de memória devido à sequela da Covid, que eu tive em 2022. Então, eu sei aquela passagem, mas não lembro que livro que ela fica. Que é a passagem que fala, todavia, o justo viverá pela fé. Se a gente não tiver fé, como que a gente vai viver? Como que nós vamos vencer os obstáculos? Se nós não tiver fé em Deus, de que Deus possa nos livrar, nos salvar nossa alma, de que Deus possa cuidar da nossa família, como que o milagre vai acontecer? Não acontece, porque é falta de fé. Falta de fé. Quando nós pedimos algo para Deus, que nós não tivermos fé, aquilo não vai acontecer. Porque Deus, Ele conhece. Deus sonda o nosso coração, o nosso pensamento. Ele sabe que nós pedimos sem fé. Ele sabe. Como eu volto a falar para quem é novo aqui, que não sabe a minha trajetória, que ainda não viu os primeiros vídeos, eu pedi para Deus a minha libertação. Minha mãe me entregou para os demônios e eu manifestava muito, eu manifestei por muitos anos. E ali eu comecei a desacreditar de Deus. Chegou o momento que eu falei, Deus, me mata, me morre porque eu não quero ficar, me leva porque eu não quero ficar aqui mais não, eu quero morrer. Já que eu estou tantos anos te servindo, que Deus é esse? Que Deus é esse que diz que Deus cura, que Deus salva, Deus liberta, Deus faz isso, faz aquilo? E por que não me liberta? Quando eu pedi ela a morte, ela enviou. Né? O irmão Leandro, que é de Franca, São Paulo, apenas 21 anos. Era um menino. Era um menino. Deus usou ele para minha libertação. Mas naquele momento, eu pedi, foi a morte. E eu acreditava que ali eu ia morrer. Eu tinha fé que eu ia morrer, não que ser liberta. Porque tinha tanto tempo, irmãos. Tanto tempo que eu manifestava. Foi aí que eu pedi para Deus a morte. Mas eu acreditando que eu ia morrer. Mas Deus já fez diferente. Porque Ele não faz a nossa vontade. E quando Ele chega a fazer a nossa vontade, irmãos, nós sofremos, nós pagamos um preço por aquilo. De tanto nós insistirmos em algo, Deus, Ele faz. Mas nós vamos pagar um preço muito alto por aquilo. Eu estava lendo aqui, eu já terminei o Novo Testamento, já comecei o Velho Testamento, e vendo aonde Deus, né, ordenou que Noé falasse para o povo que Deus ia mandar 40 dias e 40 noites de chuva. As pessoas não acreditaram. E Deus se arrependeu porque Ele criou aquela nação. Deus se arrependeu, irmãos. Eu não sei se eu vou achar aqui agora, porque eu li ontem, creio que ontem à noite. Eu não vou achar agora onde fica, irmãos. Deus já se arrependeu de Ele ter criado o povo, de Ele ter criado a natureza humana. Deus se arrependeu. Tem uma passagem que fala, só não me recordo aonde fica. Está no livro de Gênesis. Eu li ontem, mas não fica na memória. Como já falei para os irmãos, a sequela da Covid. Então, Deus ali, Ele se arrependeu.
Então, quando nós insistimos tanto em algo que nem é do agrado de Deus, Deus concede. É por isso que nós temos que ter sabedoria em pedir. Nós temos que ter fé em pedir, mas nós temos que ter sabedoria. Deus já se arrependeu. Deus se arrependeu de ter criado, povoado a terra. E o povo não estava nem aí. Né? Como tem uma passagem que fala, casavam, dava sem casamento, estava no meio da bagunça, e Noé avisando do dilúvio, Noé estava avisando. Quanto tempo, eu não lembro quanto tempo fala que Noé construiu a arca, porque não guarda na memória, né? Não lembro quanto tempo Noé avisou, quanto tempo Noé levou, fazendo ali, construindo aquela arca, e ninguém deu confiança. Então Deus já se arrependeu, porque as pessoas não queriam mudança. E hoje está assim, irmãos, está como no tempo de Noé. Está como no tempo de Noé. E os julgamentos, os apontamentos hoje, irmãos, está na lei de Moisés. Ainda está na lei de Moisés. Mas nós, como seres humanos, mas também espirituais, nós temos fé. Nós acreditamos no arrebatamento. Porque tem uma passagem que fala, também não me recordo, irmãos, que fala que no tempo de Noé, o mundo se acabou com água. E o que vir agora vai ser com fogo. Irmãos? E é muito triste para nós sabermos disso. E é muito triste para quem ficar. Meu coração fica despedaçado. Ao saber que muitos vão ficar. Como eu falo para os irmãos, eu não falo que eu estou salvo, estou aqui ainda. Eu só vou ser salva o dia que Jesus vier me buscar. Aí eu vou ter certeza. Mas nós temos que acreditar que Jesus vai voltar. É pela fé. Não é porque nós estamos vendo. Mas nós estamos vendo, irmãos, os acontecimentos. Nós estamos vendo as mudanças que tem no mundo. Nós estamos vendo os escândalos. Nós estamos vendo as guerras. Tem uma passagem que fala, também não lembro onde fica. O princípio das dores. Vai haver guerra, vai haver fome, vai haver muita doença, vai haver muita coisa, irmãos. Mas ainda não é o fim, é o começo. É o começo das dores. Então nós temos que acreditar. Se não for pela fé, ninguém vai subir não, irmãos. Se nós não acreditarmos em Deus, não vamos subir não. Isso é conversa, Como já disseram, a Bíblia, quem escreveu foi um homem, sim, mas quem ditou foi Deus. Foi o próprio Deus nos alertando. Todavia o justo viverá pela fé. E todavia o justo será salvo pela fé. Se você não tem fé em Deus, se você não acredita em Deus, como é que você vai subir? Se você não mudar o seu jeito, se você não se comportar diante de Deus como servo de Deus, como que você vai subir? Se você, eu estou falando, irmão, mas incluindo eu também. Se nós não amar o nosso próximo, nós não fazer o bem ao nosso próximo, se nós enxergarmos alguém com fome e, como diz a palavra de Deus vai suprir sua necessidade, não ajudar, nós tendo condição, como nós vamos subir? Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendeu e amar aqueles que nos odeiam, irmãos, como nós vamos subir? Se nós não perdoarmos e também não pedirmos perdão, irmãos? Nós não nos convertermos, como que nós iremos subir? A fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Nós ainda não podemos enxergar a nossa salvação, mas nós temos fé. Nós ainda não podemos enxergar a volta de Jesus, mas nós temos fé. Tudo é pela fé, irmãos, tudo é pela fé. Talvez nós pensamos assim, vou fazer algo aqui e eu creio que vai acontecer. Eu creio, eu vou orar e creio que Deus vai agir. Então, pela fé. Tudo é pela fé, irmãos. Vamos crer que Jesus está voltando. Vamos crer que Jesus vai nos levar. Mas nós também temos que mudar. Tem que ter mudança. Não adianta. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar aqui esse simples vídeo, para nós mesmos, para a nossa meditação. Eu quero desejar para os irmãos um feliz final de 2025. Um feliz final de tarde. Daqui a poucas horinhas, já chega em 2026. Eu quero desejar para os irmãos muita saúde, muita paz, que os irmãos tenham paciência de esperar em Deus, que os irmãos tenham força para continuar lutando, para continuar perseverando, não desista. Não é porque 2025 você não alcançou aquilo que você desejou, que 2026 você vai desistir. Deus é aquele que trabalha desde a eternidade. Desde os tempos antigos, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus continua sempre o mesmo.
Não perca a sua fé porque você está doente, ainda não recebeu sua cura. Não perca a sua fé se você está desempregado e ainda não conseguiu emprego. Não perca a sua fé se você ainda não conseguiu sua casa própria, se você ainda não conseguiu algo que você deseja. Talvez você sonhe ser pai, ser mãe, você tem um desejo de casar. Eu falo porque, irmãos, a natureza humana ela é assim, ela tem desejos e vontades. Mas nós temos que ter sabedoria, né, irmãos? Não ter desejo daquilo que não agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Para você que tem desejo, né, de estudar, de concluir uma faculdade, todos os desejos que você tiver, o sonho que você tiver, coloca na mão de Deus. E peça para Deus. Eu já pedi para Deus, Senhor, o Senhor mudou muita coisa em minha vida em 2025. Mude mais em 2026. Então peça para Deus, fala, Senhor, 2025 eu não consegui. Mas eu estou crendo através da fé. Eu estou crendo que 2026 eu vou conseguir. Que minha família se converta, que minha família se reconcilie com Jesus, que minha família mude, que minha família seja mais amável, que não seja a raiz da amargura, que minha família que é briguenta, que é contendeira, seja diferente, mude, deixe seus maus hábitos, deixe seus maus caminhos. É assim, irmãos, é pela fé. Pela fé. Quando Deus disse, haja isso, haja aquilo, foi pela palavra. Mas nós não podemos, né, talvez nós falar assim, haja isso, e existir, mas nós falamos, Senhor, eu tenho fé que isso vai existir. Porque a nossa palavra tem poder, Deus fala que a nossa palavra tem poder. Então, quando a palavra de Deus também fala que quando nós temos fé de falar assim, que esse monte mude daqui para ali, o monte pode mudar. Então é pela fé. A nossa palavra tem poder. Então aquilo que você fala tem poder também, né? Mas Deus, Ele é Deus, né? Quando Ele diz haja sol, haja luz, né? Ouve. E existe até hoje. Nós enxergamos todos os dias. Então, pela fé, profetiza que a sua família é uma bênção, que a sua casa é um pedacinho do céu. Convide Jesus, convide Deus, convide o Espírito Santo para morar na sua casa, para fazer parte da sua família. Convide, né, eles para estar com você todos os dias. Convide ele para entrar na sua casa junto com 2026. Que ele não nos abandone, que ele não nos deixe. Porque ele não solta a nossa mão. É nós que somos um povo rebelde que soltamos a mão dele. É por isso que eu falo para os irmãos. Não é Deus nem o diabo que lança a nossa alma no inferno, não. Somos nós mesmos. Talvez, por exemplo, esse ano que está se findando, daqui a poucas horas, né? Acabou 2025, não volta mais. O que passou não volta mais. Talvez eu não consegui em 2025. Eu vou revoltar. Ah, não vou mais servir esse Deus, porque esse Deus é pregado que ele faz isso, faz aquilo, que ele é santo, que ele é poderoso. Por que ele não fez na minha vida? Irmão, se eu fosse pensar assim, irmãos, eu já tinha tirado a minha própria vida. Tanta coisa que eu pedi para Deus, tanta coisa que eu desejei, que eu sonhei, e eu não tive. Eu tive aquilo que foi bom para mim. Eu tive aquilo que Deus permitiu, que ele sabia que não ia me decepcionar, que sabia que eu não ia me machucar, não ia me ferir, não ia me magoar. Então, se eu olho para trás, em tudo que eu passei, fui expulsa da minha casa, sou rejeitada pela minha família, sou rejeitada por muitos, até dentro das igrejas sou humilhada. Se eu fosse olhar para isso, irmãos, eu não estava servindo a Deus mais. Já teria desistido e já estava no mundo da bagunça, como o diabo quer. Como o diabo luta para me levar para a cachaça, para a prostituição. O diabo luta para que eu vá para a prostituição. Para quê? Para que eu não venha exercer o chamado de Deus na minha vida. Para que Deus não venha trabalhar na minha vida. E ainda mais, para que eu perca a minha salvação. Então, irmão, se eu olhar para trás com ódio, com remorso, com raiva de Deus, por aquilo que Deus não me deu, irmãos, eu vou voltar atrás, eu vou cair, irmãos. Eu vou voltar ao meu próprio vômito. Mas não é isso que Deus quer. Não foi para isso que Deus me chamou. Quando eu olho para trás, é para ver o tamanho das misericórdias de Deus comigo. Porque Deus, ele é misericordioso. Se eu fosse olhar para trás, tudo que eu passei, irmãos, a fome que eu passei com os meus filhos, a vergonha, a humilhação que eu passei, eu falo para os irmãos, nós não passamos sede e nem ficamos nus, e nem ficamos sem energia, né? Mas nós passamos frio, que nós não tínhamos cobertas, e nós passamos fome, nós passamos muita dificuldade. Nós passamos vontade de comer coisas que nós não conseguimos. Aí se eu fosse olhar para trás e falar assim, isso não é Deus, Deus não existe. Deus não deixa o filho dele passar por isso.
Mas ali, irmãos, eu já estava aprendendo. E a partir do momento que eu aprendi a confiar em Deus, ter fé em Deus, que é uma palavra que fala a natureza da fé. A partir do momento que eu aprendi quem era o verdadeiro Deus, que eu passei a confiar em Deus, ter fé em Deus, as coisas mudou. Hoje a gente não passa mais fome. Hoje nós temos comida na mesa, irmãos. Hoje nós temos comida na mesa. Hoje nós temos condição de pagar aluguel, que era coisa que a gente não tinha. Hoje, irmãos, nós podemos entrar numa loja, comprar uma roupa nova. Porque antes era tudo doado. E glória a Deus nós conseguimos. E glória a Deus que nós ganhamos muitas roupas, nós não andamos nu. Nós não ficamos nus. Porque a misericórdia de Deus ela é grande sobre a nossa vida. Então, se eu olho para trás, olhar aquela casa que eu morei, que eu já deixei aqui no vídeo para os irmãos, aquela casa que eu morei tinha quase 1 metro de altura. Se eu olho para trás, eu me revolto com o inimigo da minha alma que fez eu ir para aquele lugar, que eu creio que não foi o inimigo, não. O inimigo me tirou da minha casa. Foi Deus que me colocou naquele lugar. Porque eu creio que foi, irmãos. Então, se eu olho para trás, por tudo aquilo que eu passei, irmãos, e se eu tivesse o poder nas minhas mãos, eu tinha destruído muita gente. Mas como Deus, Ele não nos dá poder de destruir ninguém, né? O poder está nas mãos dele, eu estou aqui. Né? E aqueles, né, a qual me fizeram sofrer, vai se acertar com Deus. Então, é o que eu falo para os irmãos. Se nós não tivermos fé, nós não iremos ver a glória de Deus. Se nós não tivermos fé, nós não iremos chegar a 2026. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Às vezes eu falo, eu quero visitar os irmãos. Eu tenho fé para isso, que Deus vai me dar condição de visitar os irmãos. Eu tenho fé. E pela minha fé, Deus vai agir. Deus vai trabalhar e Deus vai me dar condição de conhecer os irmãos. Não é visitar, não é conhecer. De conhecer os irmãos, conhecer a cidade dos irmãos, porque eu tenho desejo para isso. Eu tenho fé para isso. De que um dia Deus pode me dar condição de ir na casa de cada um, conhecer cada um, dar aquele abraço que eu desejo dar de coração. Então, irmãos, a fé é a certeza de coisas que se esperam, mas a convicção de fatos que se não veem. Então, é pela fé que nós enxergamos o futuro, né? O nosso futuro. É pela fé e que nós estamos crendo, vendo 2026 para nós com mais saúde. Teve um vídeo que eu deixei para os irmãos dizendo que 2026 vai haver muita doença. E já está aí, né, irmãos? A tal da gripe K. Eu não sei o que significa isso. Mas já está por aí, né, irmãos? Já está por aí, né? Eu cheguei aqui em Montes Claros final de 2022. 2023 eu fui em uma igreja aqui perto, tive oportunidade. Naquele momento ali, né, Deus me disse, Deus tomou minha boca ali, eu com o microfone ali, eu falei, as pessoas estão achando que a Covid acabou, que tá tudo bem, que 2024, eu creio que foi 2024, né, que foi aquele desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu lembro que eu falei isso nessa igreja, porque eu não sabia de nada, irmãos. E Deus ali usou minha boca e eu disse, as pessoas estão achando que a Covid acabou, que tá tudo bem, que 2024 vai ser bom para todo mundo. Não, 2024 não vai ser bom para todo mundo. Vai haver muito luto, vai haver vai haver muito luto, vai haver muito choro, vai haver muita morte, vai haver muita perca. Irmãos, Deus usou minha boca para falar isso. Vai haver muito luto, muito choro, muita perca, né? Vai haver muita morte. E eu não sabia, Deus não me disse o que era. Irmãos, eu não sabia o que era. Chegando em casa, irmãos, Deus falava para mim estocar alimentos. Eu falei assim, o que vai acontecer? Que eu tenho que estocar alimento. Ele disse fortes chuvas. A irmã Raquel tá de prova, irmã Raquel. A irmã Raquel tá aqui no nosso canal. A irmã Raquel é tia do irmão Leandro, que orou pela minha libertação. E eu falei para ela falou assim, irmã, os pastores estão dizendo que é uma seca muito grande que vai vir. Eu falei, não, irmã. O Espírito Santo de Deus afirma no meu coração que são fortes chuvas. Só que eu não sabia onde era, irmãos. Eu não pedi, eu estava muito doente. Eu não pedi a confirmação de Deus aonde era. Mas Deus havia me falado que era fortes chuvas. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, irmãos? Deus disse, vai haver muitas percas. Irmãos, perderam tudo. Até casa perdeu. E Deus disse, vai haver muito luto, muita morte, muito choro. O que foi que aconteceu no Rio Grande do Sul, irmãos? Deus avisa, irmãos. Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Em 2019, que eu fui para São Paulo buscar minha libertação, eu fiquei em BH 22 dias, na casa de uma conhecida que eu conheci em 2006, que ela morou na cidade que eu morava.
Eu fiquei na casa dela 22 dias, sempre na igreja. Eu fui para São Paulo, fiquei na casa de outra conhecida que eu conheci em São Paulo em 2096 e 98. Eu conheci essa pessoa. Em 2019, eu voltei na casa dela, buscando a minha libertação. E quando eu voltei para minha cidade, que era Ubaí, eu cheguei na Ubaí, eu comecei a ver vários caixões, fila de caixões. Eu falei, meu Deus, a família da minha conhecida de BH vai morrer, que veio foi ela na cabeça, que a família dela é grande, a família dela é gigante. Eu falava, Deus, a família dela vai morrer. O que está acontecendo, Senhor? Só que Deus não me revelou, também não orei, irmãos. Eu estava muito perturbada e revoltada com o próprio Deus, porque eu não voltei liberta. Só que eu via filas de caixões, filas, muitos caixões. E eu não entendi aquilo, não pedi também para Deus uma confirmação daquilo. Minha filha já estava aqui, ela veio em 2019, né? Aí ela mandou mensagem para mim, mãe, tá tendo muita morte fora do Brasil, mãe, morrendo muita gente. Aí que eu fui entender, irmãos, era Covid. Era Covid. Quantas gente morreram? Quantas pessoas morreram até que não tava com Covid, irmãos? Quantas pessoas morreram? 2019. E eu peguei essa doença em 2022. E ali, creio que final de julho, início de agosto, eu peguei a Covid. Eu fui no médico lá, ninguém pediu um exame, ninguém pediu um teste, ninguém sabia. Ninguém fez nada. Eu creio que ali nem Deus permitiu saber que eu estava com Covid. Irmãos, eu estive com o pé na cova. Eu estive mal. Eu fiquei acamada vários dias. Então, a minha irmã, que eu cuidava da neném dela, da de 2 anos e meio, né? Como eu falei para os irmãos, teve uma que morou comigo 1 ano e meio. Na época, ela já estava com 11 anos. E eu cuidava da pequenininha, que tinha 2 anos e meio. E minha irmã, a mãe dessa pequenininha, chegou lá, que era só nós duas que moravam lá em Ubaí. Eu falei para ela, faz um suco de maracujá para mim. Já tinha um maracujá na geladeira. E ela fez o suco de maracujá. O que me levantou foi aquele suco de maracujá. Tinha dias que eu não comia. Mas eu não tinha sintomas da Covid. Era leve dor de cabeça, leve dor nas costas, desânimo. O desânimo era muito que eu não conseguia fazer nada. Mas ali Deus não permitiu ninguém saber. Chegando aqui, né, em 2023, eu fui no oftalmo. Um senhorzinho de 86 anos, ele disse para mim, a senhora teve Covid? Eu falei, não. Ele falou, teve. Porque o seu olho me disse que a senhora teve Covid. Eu não entendi aquilo. Ele falou assim, a senhora não está com falta de memória? Eu falei, tô. Ele disse, então é sequela da Covid. Aí que eu fui lembrar da situação que eu vivi lá. Mas, irmãos, essa Covid não veio para me matar. Não veio. Eu fiquei com sequela, irmãos. Eu tive muita perda de cabelo, né? Eu tô com sequela na cabeça, não consigo lembrar, assim, tudo. São muito difícil lembrar algumas coisas, mas Deus havia me dito, Deus havia me mostrado vários caixões. E teve um vídeo que eu falei para os irmãos, 2026, também não vai ser bom para todo mundo, não. 2026 vai ter doença. Vai ter doença que ela vai ser geral. Ela vai ser geral, vai ser no mundo inteiro. Mas aquele que tem fé, como eu já deixei aqui. O fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, né, nós tendo fé, irmãos, nós não vamos. Mesmo que nós contrairmos essa doença, nós não vamos morrer. Porque ainda não é chegada a nossa hora. Só vai aquele que Deus permitir. Assim como Deus disse que eu vou viver 90 anos. É claro que eu não estou querendo ficar aqui mais, irmãos. Não, eu não quero mais ficar aqui. Porque a palavra de Deus fala, também não lembro onde fica. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu estou vivendo aqui para Cristo. E se eu morrer agora vai ser lucro. Eu sei que a minha alma vai para o céu. Mas pela fé. Eu falo para os irmãos, eu ainda não estou salvo porque eu estou aqui. O dia que os irmãos não me ver falando aqui, Jesus já me levou. Né? O arrebatamento chegou para mim. Jesus me levou. Amém, meus irmãos? Então vamos crer que 2026 vai ser melhor para nós. Nós cristãos estamos buscando em Deus, mas nós também vamos orar para aqueles que não servem, para aqueles que já saem da presença de Deus, até para aqueles que dizem que Deus não existe, para aqueles que são espíritas, para que eles venham enxergar através da nossa vida, porque a palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que ser luz para as pessoas que estão na escuridão, nós temos que ser luz. Nós não podemos ser aquilo que nós queremos ser, não, e sim aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós sejamos para os outros. Não é porque nós estamos na igreja, eu sou cristão, sou serva de Deus, sou mulher de Deus, eu mudei minhas vestes, eu tenho um canal no YouTube, eu prego para os irmãos, eu tenho 100 inscritos já, os irmãos estão me seguindo, tá assistindo meus vídeos, que eu vou subir para o céu. Não, irmãos, não é isso não. Não é isso que vai me levar para o céu, não. Não é isso, não é através disso que eu vou receber a salvação. A salvação é individual, eu tenho que buscar a minha, você buscar a sua, mas nós temos que fazer a vontade de Deus, de colocar Deus acima de qualquer coisa, de todas as coisas.
acima do seu marido, da sua mulher, do seu filho, do seu carro, da sua casa, do seu dinheiro, acima de tudo, 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 tudo. Nós temos poder acima de tudo. E pela fé, através da fé, que nós iremos vencer todos os obstáculos. Então eu despeço dos irmãos, né, nesse ano que já está se findando. Eu despeço, né, com muita alegria no meu coração, com um prazer imenso, né, dos irmãos estar me acompanhando, dos irmãos estar se inscrevendo no meu canal, alguém que deixa algum comentário, né. Para você também que não é inscrito aqui no meu canal, eu sou grata por você assistir. Mesmo que você não é inscrito, eu sou grata por você assistir. Se você está assistindo, é porque esse vídeo está falando com você. É porque Deus está falando com você através da minha boca, através da minha vida. Então eu despeço dos irmãos, né? Despeço desse 2025, para nós recebermos 2026 com mais amor, com mais paz no nosso coração, amando mais o nosso próximo, desejando o bem para todos, né? Nós não podemos desejar o mal para ninguém, porque a palavra de Deus fala que Deus, né, é Ele que trabalha contra as adversidades da nossa vida, é Ele que luta por nós, é Ele que comanda o barco. Por mais que nós estamos passando por luta, passando por dificuldade, aflição, né, é Ele que está lutando por nós, porque nós não podemos fazer nada. Tem coisas que é nós, como eu já falei. O que nós podemos fazer? Renunciar a todo tipo de pecado, colocar Deus acima de todas as coisas, perdoar as pessoas, também pedir perdão, ajudar o próximo, né? Não ficar humilhando ninguém, diminuindo ninguém, fazendo aquilo que não agrada a Deus, fazendo aquilo que faz seu irmão sofrer. Ao invés de nós estendermos a mão, nós apontamos o dedo. Aqui, ó, eu aprendi com o pastor Jadson Nunes, a igreja Vida Nova em Cristo. Eu já fui na igreja dele. Na parede estava assim, proibido a entrada de pessoas perfeitas. E eu tive o prazer de conhecer esse pastor, tive o prazer de visitar a igreja dele. E ele disse, quando nós apontamos alguém aqui, ó, tem um dedo apontado para a pessoa, mas tem 3 apontados para mim. Quando eu aponto alguém com um dedo, tem 3 apontados para mim. E é por isso que eu falo, tem muitas pessoas que nos apontam, né? Os do mundo a gente nem fala nada, porque está no mundo, não conhece a verdade, não conhece Jesus, não serve a Deus, como nós conhecemos a palavra de Deus. Mas é aquele que está dentro da igreja que nos aponta. Mas é aquele que está com a Bíblia debaixo do braço, está lá em cima do altar que nos apronta, nos confronta, joga em direta. Aquele que diz que... Eu até encontrei um vídeo aqui agora, eu quero até deixar esse relato para os irmãos. Eu encontrei um vídeo aqui agora, que tem pessoas que falam, se você não congregar na minha igreja, você não é servo de Deus, você vai para o inferno. Porque só a minha igreja vai para o inferno. Placa de igreja não vai subir. Como tem um louvor do Shot Santo, ele fala, se fosse a placa que fosse subir, ela não estaria de fora da igreja, ela estaria de dentro. Então, tem pessoas que nos apontam, nos apunhalam pelas costas e está dentro da igreja. Tem pessoas que não nos dão a paz do Senhor Jesus, chega na igreja, fica pulando, fica ali gritando, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluias, Deus e tudo, mas lá fora não cumprimenta o seu irmão. Chega na igreja, quer ser aquilo que não é, né? Tem liderança de mal, como eu já falei para os irmãos. Tem liderança de mal comigo. Por quê? Porque eu não estou mais na igreja deles. Tem pessoas que encontram a gente na rua, vira a cara. Como eu falei para os irmãos, teve uma pessoa que rosnou, tipo Satanás, quando ela me viu com a Bíblia na mão, indo para outra igreja. Então, como que eu quero subir para o céu? Né? Se eu estou apontando meu irmão, se quando alguém sai da igreja que eu estou congregando, eu falo que ele vai para o inferno, porque aqui só vai para o céu, aquela igreja que eu estou congregando. Não, a igreja não vai para o céu, não. Parede de igreja não vai subir, não. Quem vai subir é a alma lavada e remida no sangue do Cordeiro. São as vestes limpas, são as vestes alvas. As vestes manchadas, não vai subir, não. Cargo não vai subir, status não vai subir, cadeira de igreja não vai subir, parede de igreja não vai subir, né? Religião não vai subir, quem vai subir é o cristão, aquele que serve a Deus. O religioso vai ficar, aquele que vive sempre apontando os outros, dizendo minha igreja é melhor, minha igreja faz tudo melhor, a melhor igreja é a minha, se você sair daqui Deus vai cobrar, como já falou para mim. Se você sair da minha igreja e Deus e acontecer alguma coisa, não vai ser você a mão de Deus, porque Deus vai cobrar. Irmãos, aconteceu isso comigo, mas Deus cobrou da própria pessoa. Eu fiquei sabendo agora de pouco que eu sofri um acidente de carro, porque ele disse para mim que eu não saí da igreja, que eu não ia sair da igreja dele, um líder, né? E aí eu falei para ele que
Com Deus nós somos livres, que quem aprisiona a gente, quem aprisiona as almas é o diabo. Ele disse, não, você não vai sair. Aí ele jogou indireta no dia do culto. Ele jogou indireta dizendo, ninguém vai sair da minha igreja para ir para igreja nenhuma, não. E se sair acontecer alguma coisa, não vai ser eu, vai ser a mão de Deus. Porque eu vou para o joelho e eu vejo tudo, Deus me mostra tudo. Quando ele disse isso, eu vi que aquilo era uma ameaça e era maldição, jogando praga sobre a minha vida. Porque eu tinha saído de lá, eu tava indo lá. Eu ia lá, não tem isso comigo, não. Eu fui lá e depois eu fui em outra igreja. Aí contaram para ele. Porque eu encontrei uma pessoa de lá da igreja dele, eu indo para outra igreja. E quando eu cheguei, não deu outra, jogou em direto. Ele disse que era Deus que ia cobrar, mas Deus cobrou foi dele, que eu sofri um acidente de carro. Então, Deus cobrou foi de mim, não. Por quê? Porque eu não estava ali adorando pastor. Só porque ele tem um título de pastor, um cargo de pastor. Melhor a intimidade do que o cargo, como eu já falei. Então, ali ele jogou uma praga. Né? Ele me ameaçou, ele jogou praga, ele me amaldiçoou. Mas pegou foi nele. Porque que eu já falei para os irmãos, Salmo 79, 12 disse, quando eu desejar o mal para o meu próximo, vai voltar para mim 7 vezes mais. Aquela pessoa pode até sentir impacto daquilo que eu lancei contra a vida dela, mas vai voltar para ela 7 vezes mais. Como eu já falei para os irmãos, nos outros vídeos tem, as pessoas que me desejaram mal, voltaram para ele 7 vezes mais e sofreram, pagaram. E pagaram, irmãos, não é fácil não. Então, não adianta estar dentro da igreja querendo prender alguém dentro da igreja. Quem aprisiona as almas é o Satanás. Com Deus nós somos livres. Com Deus nós temos liberdade. É o diabo que nos aprisiona. Então eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que creem, tenha fé. Tenha fé que 2026 virá coisas melhores, virá dias melhores. Não para todos. Não para todos. Como eu falei, em 2023, eu falei que 2024, eu não lembro quando foi naquela enchente do Rio Grande do Sul. Eu disse que não seria bom para todos, que ia acontecer tudo o que aconteceu. E quando Deus me disse para estocar alimento, não era aqui, né? Eu não senti falta de nada. Na Covid, muita gente, teve pessoas que fizeram compras para um ano. Então são pessoas que não creem em Deus, não têm fé que Deus pode suprir a necessidade. Pessoas que não têm fé em Deus. Eu não fiz isso. Quando eu precisava, eu ligava no mercado, não podia ir lá. Ligava no mercado, pegava na minha porta. Né? Pegava na minha porta. Então eu não senti falta de nada. Nada. Não senti falta de nada. Então eu falo para os irmãos, 2026 não vai ser bom para todo mundo. Porque nem todo mundo vai ter fé como nós temos fé. Nem todo mundo está buscando como nós estamos buscando. Infelizmente, eu fico muito triste por isso. Nem todo mundo serve ao Deus que nós servimos. Então, em 2026, vai ter muita luta. Vai ter pessoas desesperadas. À noite eu estava orando, irmãos. Eu orei na madrugada, eu orei 3 horas da manhã, eu orei 6 horas da manhã. E eu vi um monte de gente, irmãos, muitas pessoas com prato na mão. Eu falei, Deus, o que é isso? Estava numa porta. Pessoas com pratos na mão. E eu não entendi aquilo e eu comecei a perguntar para Deus o que era aquilo. Eu tinha até esquecido disso, irmãos, que nem tudo eu lembro. Aí eu vi pessoas na porta da prefeitura pedindo comida. Pessoas com os pratos na mão. O lugar estava todo escuro. Todo escuro. E eu vi pessoas na porta da... Eu falei, Senhor, que lugar é esse que esse povo está pedindo comida? Aí Deus me disse, é na porta da prefeitura. Eu não sei onde é, irmãos. Eu não sei onde é que vai acontecer isso. Mas eu estava em oração. Eu estava acordada. E eu fiquei ali incomodada com aquilo, preocupada com aquilo. Eu falei, Senhor, aonde é, Senhor, que vai acontecer isso? Deus só me disse que é na porta de uma prefeitura. Gente, muita gente, aqui, sabe aquele alvoroço, aquele monte de gente assim bolado, com um prato na mão pedindo comida. Deus me disse que é na porta da prefeitura. Agora, onde é, irmãos, que eu não sei. Eu não orei, eu não pedi para Deus me mostrar, porque, irmãos, dói, a fome dói, eu sei disso porque eu já passei fome, tanto quando eu ainda era bem nova, antes de me casarem, como os irmãos sabem, não foi eu que casei, foi que me casaram. Eu já passei dificuldade morando com os meus pais e passei também com os meus filhos, quando eu separei do pai deles. A fome dói, a fome não espera. A sede, você não suporta 3 dias. A fome você suporta um pouco mais, porque quando você bebe água, você engana a fome. A sede é pior, mas a fome também dói.
Irmãos, eu desejo, irmãos, em nome de Jesus, eu desejo que em 2026 ninguém passe fome, ninguém passe sede, ninguém passe dificuldade de nada, porque dói, irmãos, porque dói. Eu até fico triste em falar isso. Mas eu peço aos irmãos que tenha fé, creia em Deus, creia somente em Deus, porque Ele pode suprir a sua necessidade, assim como Ele supriu a minha, como Ele tirou daquela escassez. Hoje cada um de nós tem o nosso salário, nós vivemos daquilo que Deus concedeu a nós. Como eu falei para os meus filhos, para os irmãos, meus filhos trabalham, eu não. Cada um de nós temos algo para sobrevivermos aqui nessa terra. Nós não somos ricos, nós não somos donos do mundo, mas cada um de nós temos aquilo que Deus concedeu a nós para não faltar alimento na nossa mesa. E eu desejo o mesmo para os irmãos. Você que tem um pouco mais, divide para quem não tem. Você que tem pouco, que Deus multiplique. Você que não tem nada agora nesse momento, que Deus possa abrir as portas, que Deus possa te abençoar. Eu desejo tudo de bom para os irmãos em 2026, para todo mundo, do mundo inteiro, o mundo inteiro. Eu não faço exceção de pessoas, até mesmo aquelas que tentam parar os meus passos, fechar os meus caminhos, tentam me derrubar, tentam me prejudicar. Eu desejo o bem para eles, porque eu não posso desejar o mal. Eu não posso ser igual a eles e muito menos pior do que eles, porque se eu devolver para eles aquilo, eu vou estar sendo pior do que eles. Porque eu conheço a verdade, eu conheço a palavra, eu conheço Deus, eu sirvo ao Deus que pode, ao Deus que é, ao Deus que faz. Eu sei que isso é pecado, eu sei que isso é errado. Então eu desejo para todos, os meus amigos também, os meus inimigos. Eu desejo que 2026 venha com mudança para a sua vida. Você que me odeia, eu te desejo saúde, desejo paz e desejo que você se converta ao Senhor Jesus. Desejo que você venha servir o mesmo Deus que eu sirvo, para você saber o que é passar um processo tão difícil como eu passei e eu não saber odiar ninguém. Para você que deseja a minha morte, te desejo vida. Porque por mais que você me deseje a morte, Deus está me dando vida. Deus me disse que eu vou viver 90 anos, eu tenho 55. E Deus disse que eu vou viver 90 anos. Para você que deseja a minha morte, eu te desejo vida e com saúde. Eu desejo tudo para você o contrário daquilo que você me deseja. Para você que deseja parar o meu chamado, eu peço a Deus que Ele venha te perdoar. Porque eu já perdoei. Agora eu peço a Deus que te perdoe e que você se converta. Que você seja uma pessoa diferente. Que você deseje o bem para o seu próximo. Que você deseja aquilo para o seu próximo, aquilo que você deseja para você. Porque com certeza você não deseja o mal para você, não, você deseja o bem. Então, se você deseja o mal para alguém, deseja o bem para você, faça diferente, deseja o bem para o seu próximo também. Mesmo que aquela pessoa te ofendeu, mesmo que aquela pessoa te humilhou, te prejudicou, eu também já fui prejudicada. Mas eu não posso odiar as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vai odiar aquela pessoa só porque aquela pessoa me prejudicou. Ele vai amar aquela pessoa assim como Ele me ama também. Então, as pessoas me prejudicaram, eu desejo tudo de bom. Eu desejo 2026 melhor que 2025. Eu desejo tudo de bom para você que deseja minha morte, que você que deseja ver o meu fim, você que deseja me jogar no lamaçal do pecado. Para aquela pessoa, não estou falando vocês aqui do canal, eu estou falando aquela pessoa que me odeia. Para aquela pessoa que me odeia, aquela pessoa que luta dia e noite para me destruir, eu desejo que Deus te liberte dessa mágoa, desse ódio, desse rancor, desejo de vingança. Não seja a raiz da amargura, não seja a raiz do mal, seja a raiz do bem. Seja bondoso, seja diferente para que as coisas fluam na sua vida. Para você que nos deseja o mal, lembre-se de que quanto mais você luta contra as nossas vidas, pior a sua vida vai ficando. Porque a palavra de Deus também fala que quando eu abro a cova para o meu irmão, para o meu próximo, é eu que vou cair. Como fizeram, pagaram o macumbeiro em 2019 para me matar. Pagaram ele em abril para me matar. E em agosto ele faleceu. Eu creio que dia 4 de agosto de 2019 ele faleceu. Então a cova que ele abriu para mim, ele mesmo caiu. A sepultura que ele abriu para mim, ele foi sepultado. Então pensa bem. Para você, né, que vai assistir esse vídeo, que não gosta de mim, né, que me deseja o mal, lembre-se que esse mal, ele não vai vir para mim, ele vai vir para você. Quanto mais você luta contra a minha vida, mais a sua vida está sendo prejudicada.
Quanto mais você me deseja o mal, mais o mal está caindo sobre a sua vida, sobre a sua família. Tudo está indo de mal a pior. Quanto mais você me inveja, mais a inveja vai contra a sua vida. Quanto mais você luta para me destruir, mais a sua vida está sendo destruída. Quanto mais você está sendo odiado, mais vai haver pessoas que vão te odiar. Então eu desejo para todos os inscritos do meu canal, do nosso canal, para vocês 100 inscritos, que Deus abençoe vocês grandemente, que Deus prospere na sua vida, que Deus abençoe o trabalho das suas mãos, que Deus te livre e te guarde, te dê um 2026 maravilhoso, melhor do que 2025. Para você que já conseguiu tudo em 2025, peça a Deus que te abençoe mais em 2026 e que você possa ajudar o seu próximo. Porque esse é o desejo do meu coração. Essa pobre mulher aqui que já sofreu tanto, o desejo dela hoje não é ser rica para ela falar, não, eu quero ser rica porque eu sofri muito, não. Eu tenho o desejo de ajudar o próximo. Para você que conseguiu tudo em 2025, que Deus te conceda mais em 2026 e que você possa fazer o bem para aqueles que estão necessitados. Amém, meus irmãos? Essas palavras que eu estou deixando aqui, irmãos, não é para vocês, não. É para aquelas pessoas que nos odeiam. É para nós, essa palavra é para mim e para você, mas para você ter força para entender os mistérios dessa vida. Porque aquela pessoa que nos odeia, um dia ela vai ser odiada. Aquela pessoa que nos deseja o mal, um dia o mal vai cair sobre ela. Então eu falo, é para todos nós. Não estou falando só porque eu fui odiada pelos meus pais, ou pelos meus familiares, ou por alguns pastores, algumas pessoas. Não é por isso não, irmãos. Eu estou falando para nós todos. É para nós todos, isso que eu estou falando aqui. Porque hoje eu esperei esse momento de estar sozinha para me estar aqui falando com os irmãos, para me ficar mais à vontade. Porque quando os meus filhos estão em casa, mexe aqui, bate ali. Então eu deixei o momento, esperei o momento de estar só, para estar falando aqui com os irmãos. E essa mensagem que eu deixo, irmãos, eu deixo para todos nós. Não fique triste porque alguém te odeia, não. Lembre-se que Jesus te ama. E olha só que Jesus morreu na cruz por nós. Olha só que Jesus passou por nós. Ele sem pecado, ele morreu pelos nossos pecados. Então, se alguém está te odiando, te desejando mal, não se preocupe não. Jesus está vendo. E um dia, a palavra de Deus disse, um dia nós teremos que prestar conta a Deus de tudo que nós fizemos aqui, ou deixamos de fazer. Então, não se entristeça. O seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu parente, seu vizinho, seu amigo, seu conhecido, te deixou, te abandonou, passou a te odiar de nada, do nada. Não se preocupe não, porque tem coisas que é Deus que está tirando da nossa vida. Esse ano de 2025, logo no começo, eu falei, Deus, em 2025, eu quero mudança para a minha vida. Eu quero que o Senhor faça aquilo que eu estou precisando, né? E eu não posso fazer sozinha. E Deus fez. E Deus fez, irmãos, e Deus fez. Então, peça para Deus, fala, Senhor, aquilo que não é do teu agrado, tira da minha vida. Aquilo que eu não consegui deixar em 2025, que eu deixo a partir de amanhã, que já é 2026. Amém, meus irmãos? Eu estou falando com os irmãos por experiência própria. Como eu já falei para os irmãos, eu tenho testemunhos aqui desse lugar, que eu não posso falar agora para os irmãos, mas um dia, quando eu não estiver aqui, porque eu não vou morar aqui para sempre. Eu moro aqui de aluguel. O dia que Deus me tirar daqui e que Ele permitir, eu vou contar o testemunho para os irmãos. Eu vou contar o testemunho para os irmãos o que foi que Deus fez na minha vida aqui nesse lugar. Eu não posso falar agora, eu não posso. As lutas que eu passei, as adversidades, os confrontos, as afrontas, muitas coisas vieram contra a minha vida. Mas Deus, Ele é Deus de livramento. E eu tô aqui, irmãos, permaneço aqui. Eu só posso falar quando Deus permitir, quando eu não estiver mais aqui. Então, irmãos, que Deus abençoe a sua tarde do dia 31 de dezembro de 2025. Que Deus abençoe o seu dia de amanhã, que já é 1º de janeiro de 2026. Que Deus possa abençoar o seu ano com ricas bênçãos de saúde, de paz, de prosperidade. Eu não sou de pedir isso para ninguém não, irmãos, mas meu coração está pedindo. De prosperidade, principalmente para você que está passando dificuldade. Que Deus prospere o trabalho das suas mãos. Que Deus abençoe a sua família. Deus cuide da sua saúde.
Se você tem alguém enfermo, alguém preso, não se preocupe não. 2026 é ano de mudança. 2026 é ano de mudança, de transformação para muitas pessoas. Não vai ser um ano fácil para todos. E aquele que está brincando com a palavra de Deus, cuidado, viu? Muito cuidado. Para você que brinca, para você que quer ser melhor do que os outros. Tô falando vocês não, viu, irmãos? Para pessoas que não gostam de mim e me desejam mal. Eu quero dizer para essas pessoas. Cuidado, viu? Não brinque. Não brinque com cristão, não brinque com servo de Deus. Isso não é ameaça, isso não é praga. Salmo 79, 12 diz: tudo que eu desejar para o meu próximo vai voltar contra a minha vida 7 vezes mais. Se eu desejo bem, eu vou receber 7 vezes mais. Mas se eu desejo mal, eu vou receber também 7 vezes mais. Eu desejo 2026 para os irmãos, cheio de ricas bênçãos, sem par, sem medida. São medidas transbordantes na vida de cada irmão e de cada irmã. Você que deseja ser pai, ser mãe, você que deseja um emprego, deseja uma faculdade, irmãos, tudo que você desejar, que for bem, que for bom para vocês. É claro que se os irmãos, se tiver alguém, por exemplo, não estou falando que é os irmãos, tiver alguém desejando mal para alguém, eu não posso falar tudo que você deseja que venha ser concretizado, não de forma alguma. O bem, todo sonho dos irmãos, projeto dos irmãos, que seja bom, que Deus possa estar concretizando. Eu não posso dizer que, irmão, se você está desejando a morte para o seu próximo, Deus vai conceder. Não. Deus tem a chave da morte, da vida e da morte, ainda do inferno. E só Deus tem o poder de tirar a vida de alguém. Ou de dar a vida. Então, eu desejo que os irmãos concedam aquilo que os irmãos desejam, né? Que seja bom para os irmãos. Talvez alguém, como a irmã pediu, como a irmã, creio que é Cristina Maria da Silva, ela pediu vários carros, várias motos. Ela pediu uma casa de 17 cômodos. E tinha que ser agora em 2025, irmãos, antes de Jesus voltar. Então, ela já está crendo que 2026 não vai existir para ela, né? Esse é o entendimento que eu tive. Ela é em 2025, antes de Jesus voltar. Ela falou muitas coisas. Então, minha irmã, Deus não concede isso, não. Você vai morar numa casa de 17 cômodos. Você não consegue nem limpar essa casa todo dia, 17 cômodos. Então, que Deus conceda o desejo do seu coração, mas não aquilo que é demasiadamente grande para mim ou para você. Faça como Davi. Davi disse: Senhor, eu não estou pedindo coisa demasiadamente grande para mim. Estou pedindo conforme a minha necessidade. Como eu já disse, peça o necessário, que Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. Porque quando eu pedia para Deus, irmãos, eu não pedia para Deus dinheiro, eu não pedia para Deus riqueza, eu não pedia para Deus mandar ninguém para me ajudar, eu pedi a Deus trabalho. Eu falei: Senhor, me dê um trabalho. Eu estava no serviço sofrendo muito, trabalhava de segunda a sábado, muito. E ainda a dona da casa, que era minha patroa, ela tinha 2 crianças. Ela saía, eu fui contratada para cuidar da casa. Ela saía, deixava as 2 crianças comigo. Tinha dia que eu ligava para as crianças chorando e eu ali fazendo meu serviço, que era a minha obrigação. A criança menor tinha 3 meses, chorava. Eu ligava, o celular estava na casa, eu não tinha levado. Outro dia eu ligava, ela dizia: eu tô aqui na rua. Tô proseando com as minhas amigas. E eu não, uma responsabilidade que não era minha. Chegou um ponto que eu não aguentei. Isso foi em 2018. Do final de 17 para o início de 2018. E eu comecei a orar. Falei: Senhor, me dá um emprego onde eu trabalho menos e ganho mais. Quando foi um dia, eu cheguei em casa, tinha alguém saindo da minha casa. Eu cheguei por uma rua, ela estava saindo pela outra. Por um lado e ela saindo pelo outro. Meu filho falou: mãe, você viu tal pessoa? Eu falei: vi. Ele falou assim: vai atrás, que ela estava te procurando, eu creio que é serviço. Essa pessoa nunca tinha me dado um bom dia. Quando eu morei fora da minha casa, eu morei em frente à casa que ela morava. Eu morava de aluguel e ela também. Aí ela comprou uma casa em outro lugar. E se mudou, que eu nem vi ela mudando, porque eu vivia trabalhando, não tinha tempo. Como hoje eu não vivo vigiando a vida de ninguém. Aí meu filho falou: mãe, vai atrás. Eu acho que é serviço, ela veio te procurando. Eu fui atrás. Bati no portão, ela abriu, ela estava lá, ela tinha um menininho. Foi o menino que eu cuidei, que me manifestava. Mas eu não pedi comida para Deus, eu não pedi dinheiro, eu não pedi riqueza, eu não pedi ninguém para me ajudar, não. Eu falei: Deus, me dá um trabalho onde eu trabalho menos e ganho mais. E Deus me deu. Então, irmãos, eu não peço coisa grandiosa para mim, não. Eu peço a Deus o necessário. E se Ele quiser, Ele faz o extraordinário.
Então, eu entrei naquele serviço, irmãos. Eu não jogava água na casa, passava um pano. Ela não gostava de jogar água na casa, jogava água só no banheiro e na garagem. E aonde eu tava, eu tinha que lavar a casa segunda, quarta e sexta, jogando água. Eu tinha que esfregar com sabão, um monte de coisa, enxaguar e depois passar o pano com desinfetante. Irmãos, eu me arrebentei nesse lugar, eu me arrebentei. Eu saí de lá, irmãos, arrebentada. Eu sei que já deu uma hora que eu tô falando com os irmãos, mas eu quero deixar testemunho para os irmãos. Eu me arrebentei naquele lugar. Quando eu cheguei no outro serviço, eu cuidava daquela criança, mas de manhã eu levava para a creche. Eu voltava a fazer o serviço de casa, voltava 11 horas, pegava aquela criança, meio-dia eu ia para casa, voltava às 5 horas da tarde. Porque a pessoa trabalhava à noite também, que era na zona rural. Então, eu não pedi para Deus dinheiro, eu não pedi para Deus coisa demasiadamente grande para mim, não. Eu falei, Deus, me dê um serviço onde eu trabalho menos e ganho mais. E eu fui. Né? Na época, na outra casa que eu estava a morrer, era R$300. Nessa casa, onde eu fazia pouca coisa, eu ganhei 450. Eu era pago, eu recebia 450, porque é o salário que elas pagam lá. Então, irmãos, no sábado, nessa casa, eu ficava até meio-dia. No outro que eu estava a morrer, eu ficava o dia todo. Então, é assim, nós temos que pedir para Deus o necessário. E Deus nos dá o extraordinário. Irmãos, eu sei que o vídeo ficou grande, o vídeo ficou longo, mas, né, eu estou aqui para desejar aos irmãos feliz 2026. Né? Despedindo aqui desse ano que já passou, porque não existe ano novo, todos os dias são novos para nós. Todos os dias que nós acordamos, abrimos nossos olhos e podemos agradecer a Deus, é um novo dia. Então, para mim, não existe ano novo, não. Só o primeiro dia que é novo, o resto já vai ficando velho. Então, todos os dias são novos para nós. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar grandemente os irmãos. Eu fico aqui orando, torcendo para a vitória de cada um. Aquilo que Deus prometeu. Não é aquilo demasiadamente grande para nós, não. Aquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Que nós tenhamos um 2026 brilhante. E que Deus possa nos livrar das enfermidades, né? Físicas e espirituais, tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Que Deus possa estar nos livrando, irmãos. E que nós possamos crer, vamos crer. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos, que nós cremos. Amém, meus irmãos? Fique com Deus e fique na paz do Senhor Jesus. Até um próximo vídeo.